Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 17, e nós vamos ler até o versículo 1 do capítulo de número 4. Diz assim o texto: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, e até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Versículo 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Vamos orar então mais uma vez? Senhor, graças te damos por esse tempo, por esse dia. Que a tua palavra possa falar ao nosso coração. Que nesta noite eu seja instrumento do Senhor para falar ao teu povo reunido aqui neste local. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, clarifique essa mensagem no nosso coração, de modo que possamos a praticar na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, hoje eu quero meditar no seguinte tema: seguindo um modelo cristão aprovado. Seguindo um modelo cristão aprovado. Sempre quando nós começamos qualquer atividade que nós não sabemos fazer, nós procuramos um modelo. Quando nós estamos aprendendo a dirigir, sempre nós nos espelhamos em alguém. Às vezes num amigo, às vezes no nosso pai, na mãe, na tia. Sempre observamos e vemos, eu gostaria de dirigir assim. Ou então qualquer outra atividade, como um estudante. Eu gostaria de ser como aquele ali, ou como aquela ali. Então modelos são sempre positivos. São sempre positivos. Devemos copiar ou imitar aquilo que é bom. Aquilo que é bom, pois isso norteia e dirige as nossas vidas. E pensando nisso, é que nós então propomos essa ideia de seguir um modelo cristão aprovado. Esse modelo cristão aprovado é o próprio apóstolo Paulo. Mas antes então de entrarmos na exposição do texto, nós precisamos compreender algumas coisas da carta de Paulo aos Filipenses, carta chamada de a Carta da Alegria. Muito bem. A igreja de Filipos surgiu durante a segunda viagem missionária de Paulo, conforme Atos 16, de 12 ao 40. Mas a cidade de Filipos tinha uma importância significativa bem anterior a esta viagem. Seu nome foi dado em homenagem a Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, que posteriormente ganhou relevância
como local da maior batalha romana. Esse aspecto é muito interessante porque a igreja de Filipos está localizada em uma região bastante estratégica. Então, essa igreja desenvolve, então, um papel significativo ali dentro daquele contexto. Nós também precisamos entender alguns propósitos quando Paulo escreve a carta aos Filipenses. Os irmãos sabem que quando se fala de uma carta, a carta naquele período, no período greco-romano, ela tinha autoridade. Paulo não poderia estar com os irmãos presente, porque ele estava preso. Mas então ele manda a sua carta, e essa carta tem autoridade como se o próprio apóstolo estivesse ali falando com aqueles irmãos. Então, um dos principais propósitos da escrita de Paulo aos Filipenses é atualizar os cristãos filipenses sobre sua condição e saúde através de seu colaborador Epafrodito. Paulo então está informando aqueles irmãos como ele está, como anda a sua saúde. Segundo lugar, Paulo havia tido um relacionamento proveitoso com os cristãos de Filipos. Esse fator, essa informação, fez com que os frutos de sua pregação fossem evidenciados por aproximadamente uma década, desde que levou Cristo pela primeira vez, por volta do ano 50 depois de Cristo. Terceiro, por meio de sua relação íntima com os cristãos filipenses, Paulo tem em mente expressar preocupação profunda diante da situação que eles estavam enfrentando. Paulo sente que eles precisam de palavras de conforto, de que o evangelho que eles tinham crido continuava sua marcha da conquista, apesar do recuo aparente de Paulo em suas prisões longas. Aqueles irmãos precisavam de conforto, porque Paulo estava preso. Paulo tinha os seus colaboradores, como nós mencionamos aqui, Epafrodito. Mas também Paulo visava corrigir alguns erros ou algumas questões doutrinárias que estavam permeando a vida da igreja. Então, Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele quer alertar a igreja sobre certos falsos mestres que estavam adentrando a igreja. E a igreja precisava estar atenta a isso. Então, como nós já dissemos, Paulo tem uma preocupação pastoral em orientar, em conduzir a vida da igreja, mesmo ele estando na prisão. Então, por isso, é interessante seguirmos um modelo cristão aprovado. Então, nós nos perguntamos, qual é a razão, ou quais são as razões em seguir o modelo cristão aprovado? Aquelas pessoas que vieram do mundo, vamos dizer assim, que não eram cristãs, têm em mente um modelo. Aquela pessoa que o convidou para vir à igreja, aquela pessoa que o discipulou. E geralmente essa pessoa, essa nova cristã, tem em mente essa pessoa. Esse cristão, um bom cristão, que tem uma conduta boa, que tem palavras amigáveis, que tem um proceder correto. Pense aí em alguém que você pode pensar como um bom modelo de vida cristã. Pense. Com certeza você tem alguém em mente. O pastor da igreja, o presbítero, o diácono, o líder do louvor. Modelos são importantes para que possamos olhar para eles e querer imitá-los. Lembrando que esse modelo, nós não estamos querendo falar que é um modelo
sem defeitos. É claro que esse modelo é espelhado em alguém, e esse modelo espelha em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso padrão. Então, meus irmãos, olhando para o nosso texto, olhando para o texto que nós temos aqui em mente, que nós vamos expor, Paulo começa chamando a atenção dos irmãos. Ele começa: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, a primeira razão em adotar o modelo cristão aprovado é por causa da demonstração vivencial do modelo cristão. É por causa dessa demonstração. Paulo está falando aqui que esse modelo pode ser observado. Paulo não está falando de um modelo imaginário. Paulo não está falando de um possível modelo. Mas Paulo está falando de algo que é real, de algo que é visível, de algo que é vivo, de algo que os filipenses possam contemplar diante dos seus olhos. Um modelo que é compromissado com Cristo. E eles poderiam observar isso porque Paulo está na cadeia justamente por ser um cristão comprometido com o evangelho, com a causa missionária, com a palavra de Deus. Então Paulo chama essa atenção. E não é a primeira vez que Paulo fala para os cristãos o imitarem. Ele fala em 1 Coríntios pelo menos 2 vezes. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16, Paulo fala para aqueles cristãos o imitarem. E também 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja, o modelo é espelhado em Cristo. Paulo não está sendo arrogante aqui, mas ele está sendo humilde em falar da sua submissão a Cristo, em falar de que ele tem um compromisso com Cristo, em guardar o mandamento de Cristo, em viver uma vida totalmente centrada no Senhor Jesus Cristo. Paulo não é o tipo de líder que dá ordens para fazer alguma coisa, mas sendo que ele mesmo não faz isso. Paulo não é hipócrita. Paulo diz: me imitem, vocês estão vendo o meu proceder. Vocês sabem que eu não uso de linguagem de bajulação. Vocês não sabem que o meu procedimento é um procedimento cheio de hipocrisias e mentiras e falsidades. Mas eu proclamei a verdade de Deus para vocês. Então, observem aquilo que vocês já têm visto. Mas, meus irmãos, é interessante o capítulo 3, que ele é muito importante, porque Paulo vem falando do seu próprio testemunho. Mas o testemunho dele não é apontar para si. O testemunho dele é apontar para Cristo. Não é um testemunho antropocêntrico, mas é um testemunho cristocêntrico. Cristocêntrico. Vamos lá. Vamos ver o que Paulo diz antes dos versículos que nós lemos. Paulo conta quem ele era. Quando ele ainda estava no judaísmo, Paulo se vangloriava, ele confiava na sua carne. E então ele diz que era zeloso do farisaísmo, que confiava na justiça que procede da lei. Mas então ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Jesus. Agora Paulo está falando que ele tem uma nova identidade. Não a identidade lá do judaísmo, mas a identidade em Cristo Jesus. Agora ele se apoia na justiça de Cristo. Agora ele tem em mente a ressurreição prometida por Cristo Jesus.
Agora ele está unido a Cristo, se conformando aos seus sofrimentos, mas também à sua glória e ressurreição. Então, dos versículos 12 até o 16, ele fala: eu não alcancei a perfeição, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está nesse caminho, ele não chegou no ponto final. Ele ainda não está lá na glória, mas ele está falando: eu estou prosseguindo. Paulo está preso. De repente alguém poderia pensar: eu estou preso, já é o fim de carreira para mim. Acabou, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas Paulo fala assim: não, eu ainda não cheguei lá. Eu preciso caminhar. O que é que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Há muitos de vocês que estão aqui na igreja há muito tempo. E de repente pode passar esse pensamento: eu já fiz muita coisa, é hora de descansar. Mas Paulo não tinha isso na sua cabeça. Paulo tinha em mente: eu preciso caminhar, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso. Paulo não sabia o que poderia acontecer com ele na prisão, se ele continuaria na prisão, se ele iria aos Filipenses. Mas uma coisa Paulo tinha em mente: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo estava com esse pensamento sempre na sua mente. E o que aqueles cristãos precisavam imitar Paulo? Justamente nisso. Continuar prosseguindo em direção ao alvo. Não confiar na justiça própria. Não confiar na capacidade própria, mas confiar na justiça que procede de Jesus Cristo. E como ele diz aqui: e ser achado em Cristo Jesus. A melhor coisa, irmãos, é estar em Cristo Jesus. E nós, então, declaramos que a nossa salvação não pode ser perdida porque nós estamos unidos a Jesus Cristo. E uma vez unidos, jamais essa união pode ser divorciada ou separada. Nada, nem morte, nem enfermidade pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que aqueles irmãos, a igreja de Filipos, precisava imitar Paulo. E nós também, irmãos, precisamos imitar Paulo nessa questão. Porque o que Paulo está ensinando é justamente o evangelho de Jesus Cristo em sua pureza, em sua inteireza. Em sua inteireza. Mas Paulo prossegue em seu argumento, primeiro mostrando que devemos seguir o modelo cristão aprovado, porque ele pode ser vislumbrado, ele pode ser observado. É um modelo real. Mas nós precisamos olhar para o verso de número 18. Observe comigo o verso de número 18. Pois muitos andam entre nós. Presta atenção nesse versículo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A segunda razão em seguir o modelo cristão aprovado é por causa dos falsos mestres que estão no meio da igreja. Paulo faz um alerta, e um alerta bem enfático. Há algumas pessoas que estão no meio de vocês, que são inimigos da cruz de Cristo, inimigos do evangelho. E aí, essa ênfase é uma preocupação pastoral, perceba. Paulo diz, repetidas vezes, eu vos dizia e agora digo. Quer dizer, Paulo já tinha alertado os irmãos sobre esse perigo dos falsos mestres, mas agora ele está repetindo, e ele está fazendo isso com lágrimas.
com grande preocupação, porque os inimigos da cruz são aqueles que entram sorrateiramente no meio da igreja, colocando pequenas doutrinas que às vezes a pessoa acha que não, isso não tem nada a ver, isso aí está na Bíblia, mas na verdade desvia da pureza do Evangelho. Paulo está realmente muito preocupado. Ele está lá na cadeia preocupado com esses falsos mestres. Ele está preocupado de que os filipenses possam se desviar, esquecer do Evangelho, como Paulo orientou também lá em Gálatas. Nutriu uma grande preocupação em Gálatas também, porque eles estavam sendo seduzidos por um falso evangelho. E nesse tempo, meus irmãos, nós também corremos esse perigo de sermos seduzidos por um falso evangelho, por um evangelho que promete cura, por um evangelho que promete prosperidade, por um evangelho agradável. Mas esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é aquele que confronta, é aquele que consola, é aquele que traz salvação, é aquele que traz perdão dos nossos pecados. Esse é o evangelho da cruz de Cristo. Não é um evangelho água com açúcar, que promete coisas que Jesus Cristo não prometeu, que fala de coisas que Jesus não falou. E, irmãos, está cheio disso, até mesmo dentro da igreja. Esses falsos mestres entrando no meio da igreja, penetrando no seio da igreja para disseminar um evangelho da confusão, um evangelho líquido que escorre dos nossos dedos e que não traz esperança, não traz redenção. O tipo de evangelho que está sendo nos oferecido aí é um evangelho terreno. É um evangelho sem esperança. É um evangelho perigoso. Podemos dizer que é um outro evangelho. Por isso, meus irmãos, nós precisamos adotar um modelo para nós, um modelo bíblico, para que possamos andar conforme esse modelo. É isso que Paulo está querendo trazer para aqueles irmãos. Mas Paulo, então, quando ele fala dos inimigos da cruz de Cristo, ele, então, agora vai detalhar qual é o conteúdo desses inimigos da cruz. O que é mais interessante em Paulo é que ele dá nome a tudo. Ele aponta o dedo e fala, esse é o problema. Os falsos mestres são esses aqui. Eles pensam dessa forma. Então Paulo aponta 3 características dos inimigos da cruz. Veja só. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Basicamente, o que os inimigos da cruz tinham em mente era um julgamento, um juízo de Deus já realizado. Eles entendiam que não havia mais nada a aguardar. Eles eles tinham alcançado a perfeição. Eles não aguardavam mais a ressurreição dos mortos. Eles não aguardavam mais a glorificação, porque eles entendiam que já tinham recebido isso, os inimigos da cruz de Cristo. Mas o que nos chama mais atenção é quando Paulo diz, o Deus deles é o ventre. E essa expressão ela é muito, entre os estudiosos, ela é muito difícil de captar, porque Paulo usa a palavra ventre, que pode ser traduzida por útero.
E essa ideia de alguém que olha para si mesmo, de uma vida centrada em si, buscando glória para si, vivendo uma vida autocentrada, esquecendo da cruz de Cristo. Por isso eles eram inimigos da cruz, porque eles no raciocínio deles, nós já somos perfeitos, nós já alcançamos a perfeição. E Paulo lá atrás ele fala que isso não aconteceu. Agora eles têm uma vida autocentrada, cheia de ego e de orgulho. E aí, a terceira característica que Paulo diz, a glória deles está na sua infâmia. Quer dizer, isso, eles se gloriavam disso, de falar essas coisas, de dizer que eles viviam vidas para si mesmos. E isso tudo, o que vem a seguir, resume o pensamento deles. Porque eles se preocupam com as coisas terrenas. Como é que isso pode ser traduzido para os nossos dias? Se Jesus voltasse hoje, você estaria feliz ou triste? Se Jesus te chamasse hoje, você estaria muito contente? Ou você falasse assim, não, Jesus, hoje mesmo, tem tanta coisa para fazer. Eu tenho casa para comprar. Eu tenho tantos investimentos. Eu tenho tantas questões para fazer. O senhor não podia esperar um pouco mais? Não dá para voltar amanhã? Faz assim. Muitos pensam assim. Faz assim, Jesus. Deixa eu resumir aqui a minha vida. Deixa eu resolver minhas coisas. Aí amanhã o senhor volta. Pode ser assim? Isso é se preocupar com coisas terrenas. O que mais as pessoas conversam na igreja? Sobre o futebol? Não estou falando que isso é errado. Não estou falando que isso é errado. Mas o que mais elas conversam? Sobre futebol? Sobre a série no Netflix ou na Amazon? Sobre jogos? Sobre investimentos? Sobre compra de imóveis? O que mais? Essas coisas têm penetrado na mente dos cristãos como se fosse a coisa primordial. Mas não é, meus irmãos, a coisa primordial. Primordial é a nossa redenção integral em Jesus Cristo. É isso que é essencial. Jesus Cristo precisa ocupar o centro dos nossos corações e das nossas vidas. Nas conversas de bate-papo, o que precisa estar em mente nas nossas vidas é uma vida de devoção, santidade e do retorno do grande Rei Jesus Cristo. Essas coisas terrenas precisam morrer nas nossas vidas. E é o próprio Paulo que vai falar isso conosco em sua carta aos Colossenses, no capítulo 3. Onde ele diz que nós precisamos pensar lá nas coisas do alto, onde Cristo vive. Porque a nossa vida está oculta nele. E quando Cristo se manifestar, nós também manifestaremos com ele em glória. Em glória. Mas, meus queridos, depois de falar dos inimigos da cruz, de Paulo alertar quanto aos inimigos da cruz, depois de Paulo descrever o teor dos inimigos da cruz, do perigo que é o conteúdo dos inimigos da cruz, Paulo então vai falar sobre um terceiro aspecto, quanto às razões de seguir um modelo aprovado. Por causa do conteúdo da esperança cristã. Por causa do conteúdo da esperança cristã. Perceba, o verso 20, eu quero que você tenha em mente esse verso 20. Quero que você também faça um desafio a si mesmo. Decore esse verso 20.
A semana está começando hoje. Pense nisso aqui. Então Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ao usar a palavra pátria, está pensando objetivamente na posição cívica, de nacionalidade dos Filipos, como de fato uma colônia romana. Isso é importante, meus irmãos, porque na visão dos crentes de Filipos, eles eram uma colônia na terra de cidadãos dos céus. Queridos, nós temos perdido essa visão de que nós somos peregrinos. Não tem o livro Peregrino, de John Bunyan? Eu acho que boa parte conhece esse livro. O peregrino sai de um local chamado destruição e vai para uma cidade santa, a cidade gloriosa, e ele passa por vários momentos ali, há várias conversas, pessoas desviam ele do caminho, mas volta e meia ele é conduzido por várias pessoas que o ajudam na caminhada. E eu sempre gosto dessa história, que o livro é muito ilustrativo e é muito interessante. E o nome do personagem é Cristão. E lá, quando ele está perto de chegar, e ele está longe do caminho, ele está buscando outras coisas, ele está buscando prazeres da vida, ele está buscando sucesso, autopromoção, e aí ele encontra com um amigo chamado Fiel. Cristão fiel. Muitas vezes nós queremos fincar raízes neste mundo, achando que a nossa pátria é aqui. Mas não, meus irmãos, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu, nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Temos responsabilidade? Sim. Temos deveres aqui nesse mundo? Sim. Mas o nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. E devemos submissão a Ele. Submissão a Ele. Mas há um outro aspecto aqui que Paulo vai contrapor à ideia dos inimigos da cruz. Porquanto Paulo diz no versículo de número 20, de onde também aguardamos. Paulo não está falando de possibilidade aqui, meus irmãos. Paulo não está falando de algo que está distante. Paulo está falando de uma certeza, pois o próprio Senhor Jesus prometeu a ele e aos seus apóstolos que viria. Será que nós já perdemos de vista isso, que Jesus virá buscar a sua igreja? Você já perdeu isso em mente? Há muitas pessoas cristãos, que tem muito tempo que joga na loteria e espera um dia ganhar. Um dia eu ganho. Já gastou muito dinheiro. Um dia eu ganho. Mas todo mundo sabe que isso é difícil. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Uma coisa é certa. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Jesus Cristo irá completar a obra que Ele mesmo iniciou em nossas vidas, como diz o apóstolo Paulo também na carta aos Filipenses. A nossa esperança não deve estar em um governo, não deve estar na política, não deve estar neste mundo, mas a nossa esperança está no Rei Jesus quando Ele vier para restaurar todas as coisas. E perceba que o verso 20 e o 21, eles falam da nossa esperança e falam o que é essa esperança. É algo utópico e real? Não, é algo real, prometido na Bíblia. O próprio Senhor Jesus falou isso. Então, o que vai acontecer? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas.
Paulo vê uma redenção futura. Nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Como que é isso? Primeiro, nós fomos salvos da condenação do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado. E seremos salvos da presença do pecado. É isso que nós precisamos ter em mente. Nós ainda somos pecadores, apesar de já sermos restaurados. Mas nós ainda somos pecadores. Então, por isso que nós aguardamos Jesus dos céus, para Ele restaurar por completo as nossas vidas. Porque em Adão, nós somos todos pecadores. Nós sofremos os efeitos da queda. O nosso corpo está sujeito à dor, à vergonha, à humilhação por conta do pecado. Mas quando Cristo retornar, o nosso corpo será transformado em glória, como o de Jesus Cristo. Irmãos, isso não é maravilhoso? Isso não é glorioso? Isso supera todas as expectativas deste mundo, de qualquer esperança que esse mundo pode nos dar. A esperança que esse mundo nos dá é vazia, mas a esperança da cruz é gloriosa, é eterna, é bendita e é para todo o sempre. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de um modelo cristão aprovado, de um modelo cristão bíblico, de um modelo cristão que é observável, de um modelo cristão que é comprometido com as verdades eternas da palavra de Deus. Então Paulo termina a sua exposição aqui neste capítulo, dando encorajamentos para aqueles cristãos. Verso 1 do capítulo 4, já para a gente concluir. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Antes mesmo de trazer essa exortação, Paulo fala do carinho que ele tinha por aqueles irmãos. Paulo é um pastor cuidadoso, é um pastor amoroso que pensa em suas ovelhas como um todo. Ele vê a sua congregação, a congregação na cidade de Filipos, como aqueles que foram restaurados pela graça do Senhor, então eles são amados. Amados pelo próprio Paulo, mas acima de tudo, amados desde a eternidade pelo próprio Deus. Eles são amados. E Igreja Presbiteriana do Vera Cruz, vocês são amados por Deus. Não por aquilo que vocês fizeram, mas por Jesus Cristo. Vocês são amados pela liderança dessa igreja. Vocês são amados pelo pastor desta igreja. Paulo tinha um carinho muito grande por aqueles irmãos. Apesar de falsos mestres estarem infiltrando ali na igreja, Paulo está orientando aqueles irmãos para que eles possam olhar para o testemunho de Paulo, para a esperança de Paulo, e não para os inimigos da cruz. E não para aquilo que eles estavam falando, porque os inimigos da cruz estavam vivendo para si. Mas Paulo vivia para Cristo Jesus. Então Paulo finaliza: permanecei deste modo, firmes no Senhor. Aqueles irmãos, não todos, tinham acatado o modelo de Paulo, tinham acatado as palavras de Paulo. Então ele está falando para aqueles irmãos que estão perseverando na doutrina de Cristo e no próprio modelo de Paulo. Nós precisamos lutar o bom combate do Senhor.
nós precisamos cada vez mais estar empenhados na causa do Senhor, permanecendo. Lembrando que até esse permanecer, uma obra soberana de Deus, na qual Ele fortalece o nosso coração, a nossa fé, de modo que não desfaleçamos, esperando o dia em que Cristo irá restaurar todas as coisas, as nossas vidas e todo o mundo. Então, eu gostaria de deixar 2 aplicações para nós. O que nós vamos levar para casa? O que nós vamos olhar para as nossas vidas? O que nós precisamos mudar? Primeiro, devemos seguir bons modelos cristãos. Pense em alguém. Pense. Algum cristão comprometido com Deus, com a palavra, cristão que é resoluto, cristão que é convicto de suas práticas. Isso pode ser feito através do envolvimento com a própria comunidade, aqui na igreja. Participando de grupos de estudos bíblicos, grupos de discipulado, escola dominical, e até mesmo ser conduzido por um líder da igreja. Pense nisso. Você está envolvido com o trabalho aqui na igreja? Pense, se não está envolvido, se envolva. E se já está envolvido, chame outras pessoas para se envolver com a obra do Senhor. Pense de forma bíblica, de forma correta, de maneira a exaltar a glória do Senhor Jesus Cristo. Devemos nos portar no presente tempo como cidadãos dos céus, não daqui, mas dos céus, aguardando a manifestação gloriosa do nosso Salvador. Nós estamos aguardando, a igreja aguarda por isso. Para agirmos como cidadãos dos céus, precisamos nutrir uma autêntica devoção cristã, realizando o culto doméstico, tomando nota dos sermões e estudos ministrados na igreja e pedindo que o Senhor nos ajude a viver o que foi pregado. Vivendo em santa vigilância, nos afastando do pecado e nos voltando para Deus com sincero coração e aguardando assim, meus queridos, com santa expectativa e temor, a manifestação da glória de Deus. Que o Senhor Deus nos ajude a observar todas essas coisas. Que o nosso testemunho cristão possa ser vivo. Que nós possamos observar aquelas pessoas que estão à nossa volta e adotando um modelo cristão autêntico que busca a glória de Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, graças te damos por esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela tua palavra. Que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações e que possamos viver à luz do teu evangelho e que possamos saber reconhecer o falso evangelho e rejeitá-lo. Que possamos ser puros não somente na nossa vida diária, mas puros doutrinariamente e ter em mente a esperança futura da manifestação do Senhor Jesus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.